A palavra de Deus não permite nossa amizade com o sistema desse mundo que jaz no maligno. Neste vídeo, estudaremos a lição 8 da classe de jovens com o tema Autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Iremos abordar a respeito das paixões mundanas e os perigos da amizade com o mundo, suas consequências e o chamado à submissão a Deus. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe este vídeo. Se desejar também, você pode se tornar membro deste canal, apertando no botão da página principal que está aparecendo no seu vídeo. Este botão está logo aqui embaixo, ou também na descrição deste vídeo tem um link onde você será direcionado para se tornar membro deste canal, um apoiador desta obra, para que assim você me ajude a continuar produzindo conteúdos, comentando as lições bíblicas e também aqui falando a mensagem do Evangelho do Reino de Deus a tantos quantos acessarem este canal. Deus te abençoe. Vamos para a aula de hoje. No vídeo de hoje, portanto, nós vamos estudar o capítulo 4 da Epístola de Tiago, onde nós vamos discutir este tema, autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Nós verificaremos nesta lição que a autenticidade é um poderoso antídoto, um poderoso remédio contra as paixões deste mundo. E como podemos viver uma vida dedicada ao Senhor em um mundo cheio de tentações. Nessa abordagem, nós vamos constatar que o apóstolo Tiago identifica pelo menos 3 guerras neste capítulo. E essas guerras, elas são oriundas de uma guerra interna. Portanto, guerras externas, elas vêm de guerras internas. É o que o apóstolo Tiago nos transmite neste capítulo 4 da sua epístola. A primeira guerra é uns com os outros. Tiago observou uma guerra existente entre os próprios irmãos naquela comunidade que ele estava escrevendo. Depois, Tiago fala em uma guerra com nós mesmos, uma guerra interna que é a origem, que é a razão das guerras exteriores existentes entre as pessoas. E a terceira guerra, ou o terceiro tipo de conflito que Tiago nos apresenta neste capítulo, é uma guerra com Deus. As pessoas, elas acabam se tornando inimigas de Deus quando elas se tornam amigas do mundo, deste sistema pecaminoso que milita contra Deus, que se opõe à vontade de Deus. Portanto, é sobre isso que a lição desta semana, a lição 8 da classe de jovens, vai tratar. Eu quero acompanhar com você agora os objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição é compreender a necessidade de resistir às paixões deste mundo. Depois, explicar as consequências das paixões desse mundo. E o terceiro objetivo é destacar a importância da submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. O texto bíblico principal está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Observemos que este versículo nos lembra que, embora vivamos
No mundo, nossa luta espiritual requer armas espirituais, não carnais. É um chamado, portanto, para vivermos de forma autêntica, alinhados com os valores de Deus e não os valores do mundo. Hoje, portanto, nós vamos entender a partir desta lição que o jovem cristão, ele precisa estar em plena comunhão com Deus para que ele possa, a partir desta comunhão, ter à sua disposição armas espirituais. É somente através de uma vida com Deus, através do conhecimento da sua palavra, por meio da oração, do jejum, da consagração, é que o jovem ele tem à disposição armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Veja que o apóstolo Paulo está tratando aqui sobre questões espirituais, que para nós fazermos a obra de Deus, nós precisamos principalmente de armas espirituais para lutarmos contra as forças que se opõem a Deus. Precisamos de armas espirituais. Para vencermos o mundo, a carne e o diabo, necessitamos destas armas espirituais que estão à disposição de todo jovem cristão, de todos aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. O capítulo 4 da carta de Tiago aborda os perigos da aliança com os valores e práticas mundanas. Há também uma severa advertência. O cristianismo não permite a amizade com o sistema mundano. E o foco está nas paixões mundanas, perigos da amizade com o mundo e submissão a Deus. O foco deste capítulo 4 envolve 3 pontos importantes que são os objetivos dos quais nós já destacamos aqui na lição de hoje. Origem dos conflitos humanos. Veja que o apóstolo Tiago nos apresenta paixões carnais, disputas prejudiciais e natureza caída. Esses 3 pontos aqui levantados, destacados, nos faz refletir sobre a origem dos conflitos existentes no meio do povo de Deus e também de um modo geral. Tiago, ele inicia a discussão perguntando o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Observe que as guerras, as contendas, as lutas, os problemas existentes, eles são problemas que são gerados, causados, que têm origem interna, que têm origem no próprio homem, na própria natureza caída do homem, nas paixões mundanas, nas paixões carnais. E diante disso, nós precisamos ter bastante atenção para que nós não nos tornemos um crente carnal. Um crente carnal, ele aqui por Tiago, neste capítulo 4, apresenta algumas características. O materialismo, busca incessante por dinheiro e bens materiais. Consumismo, torna-se um consumista e acumulador. O egoísmo é outra característica do crente carnal. Luta com armas carnais para satisfazer o seu eu. E, em quarto lugar, o distanciamento. Afasta-se de uma vida piedosa e simples. Quando você perceber essas manifestações na vida de uma pessoa, essa pessoa, ela é a típica representação de um crente carnal, movido pelo materialismo, pelo consumismo, pelo egoísmo e pelo distanciamento de Deus, naturalmente também, o distanciamento de uma vida piedosa e de uma vida simples com o Senhor. Diante disso, o papel do Espírito Santo é nos guiar. O papel do Espírito Santo é promover em nós
gerar em nós uma nova natureza a partir do novo nascimento. Desde o dia que a pessoa se entrega a Jesus, confessa os seus pecados, ela recebe, portanto, uma nova natureza e ela passa a ser guiada pelo Espírito Santo a viver uma vida piedosa, uma vida de simplicidade. O papel do Espírito Santo também é nos ajudar a viver uma vida simples, sem exageros, sem esbanjamento, sem luxúria, mas uma vida piedosa, uma vida que glorifica a Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes. Aliás, essa é a tônica da Epístola de Tiago, a vida prática. O Espírito Santo também tem como papel nos afastar do egoísmo e do materialismo, que é uma consequência e que é também uma característica de uma vida carnal, que falamos agora há pouco. O Espírito Santo em nós trabalha no nosso ser e nos faz pessoas altruístas, pessoas que se colocam no lugar do outro, que está sempre à disposição do outro para ajudá-lo em suas necessidades. O papel do Espírito Santo também é promover a paz, sobretudo em meio aos conflitos. Uma das grandes atividades do Espírito Santo na vida do crente convertido, do crente nascido de Deus, nascido do alto, é fazer com que ele se torne um promotor da paz. Lá em Mateus capítulo 5, nós temos o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Jesus não disse que é bem-aventurados os que amam a paz, os que vivem em paz, mas bem-aventurados são os pacificadores. São aqueles que promovem a paz, são aqueles que estabelecem paz entre os que estão em conflitos. Ele não apenas evita conflitos. O pacificador, além de evitar conflitos, de se distanciar de conflitos, ele também ativamente é um agente pacificador. Pelo Espírito de Deus, pelo fruto do Espírito, ele se torna uma pessoa que está sempre intermediando conflitos, a fim de conciliar as pessoas, a fim de promover a paz, a fim de estabelecer a harmonia que é a vontade de Deus para todos os homens. Problemas com falta de respostas na oração. Aqui nós já vimos que o apóstolo Tiago, ele nos faz compreender a necessidade de resistirmos às paixões do mundo. E aí, para isso, nós precisamos conhecer a origem dos conflitos existentes. E nós já aprendemos que a origem das guerras, a origem dos conflitos está em nós mesmos, na natureza caída do homem. E aí nós temos problemas com falta de resposta às orações. Problemas com essas faltas de respostas na oração está exatamente em orações egoístas, falta de sabedoria, orgulho e cobiça. Exatamente estes 3 pontos aqui faz com que orações não sejam respondidas. Existem orações que não são respondidas porque muitas vezes as nossas orações não são conforme a vontade de Deus, são orações egoístas, são orações até mesmo consumistas, visando apenas satisfazer a vontade pessoal. Alguém disse que o objetivo da oração não é fazer com que a vontade do homem se realize no céu, mas que, sim, a vontade de Deus, ela seja realizada, ela seja efetivada na terra. As orações egoístas, elas não são respondidas. E olha só o que Tiago diz: pedes e não recebeis. Capítulo 4, versículo 3. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas orações
elas não são respondidas porque a motivação com que elas são feitas são motivações egoístas, são motivações orgulhosas, são petições para o esbanjamento e, naturalmente, essas orações jamais serão respondidas. Nós precisamos vigiar a intenção com que o nosso coração está desejando e pedindo a Deus as coisas. Depois, a falta de sabedoria. Problemas com falta de resposta na oração é oração egoísta e depois falta de sabedoria. É necessário pedir com sabedoria e fé, sem duvidar da força e da bondade de Deus para suprir as nossas necessidades reais. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, conforme disse Tiago. Peça a Deus que Ele dá a todos aqueles que buscam a sabedoria. Depois, o terceiro problema com que as orações não são respondidas: orgulho e cobiça. A falta de fé somada ao orgulho e à cobiça pode impedir que nossas orações sejam respondidas. Tomemos muito cuidado, porque as nossas orações, elas são dirigidas a Deus, que conhece não apenas as palavras que saem dos nossos lábios, mas, sobretudo, Deus sabe a intenção com que essas palavras elas foram pronunciadas. E, diante disso, nós precisamos ter a certeza e a convicção de que Deus, Ele está disposto a nos abençoar, a atender às nossas orações. Mas elas precisam, essas orações, estarem no centro da vontade de Deus. Elas devem estar, assim, no centro da vontade de Deus. Uma vida prazerosa, o terceiro subtópico do primeiro ponto da lição. Um desejo legítimo, uma amizade com o mundo e uma infidelidade espiritual. Nesse terceiro subtópico aqui, o comentarista aborda esses 3 pontos. Ele diz o seguinte: o pastor que comenta a lição, ele diz-nos assim, no terceiro subtópico: é errado desejar ter uma vida prazerosa? Ele responde: não. Como Pai, Deus deseja nos dar boas dádivas. O que não podemos é desejar ter amizade com o mundo. Vamos verificar aqui também outra situação. Primeiro, o comentarista ele nos faz refletir sobre essa pergunta: é errado desejar ter uma vida prazerosa, ter uma vida boa, uma vida abençoada? De modo algum, naturalmente, claro que não. Mas o que a palavra de Deus está chamando a nossa atenção é para nós não termos amizade com o sistema mundano. Veja que a proibição aqui não é para ter amizade com as pessoas, até porque a palavra mundo, ela é polissêmica. Essa palavra, ela tem pelo menos 3 sentidos distintos no texto grego do Novo Testamento. A palavra mundo pode significar o globo, a terra. A palavra mundo pode significar as pessoas. Quando, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, o Senhor, ele foi enviado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que mundo aqui, Deus amou o mundo, Deus, ele ama as pessoas. Deus, ele dispensa o seu amor às pessoas. Ele enviou Jesus por amor às pessoas. Esse amor de Deus aqui, e relacionado ao mundo, a palavra de Deus, ela deve ser interpretada, a palavra mundo deve ser interpretada aqui como pessoas. Quando a Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo
19, dizendo que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. A palavra mundo ali já tem outro significado. A palavra mundo ali não significa as pessoas e também não deve ser interpretado como a Terra, o cosmos, o globo. Não, a palavra mundo ali é o sistema mundano contrário à vontade de Deus. A palavra mundo ali significa o espírito de rebelião contra a vontade de Deus. Então veja que a palavra mundo no grego cosmos, no texto grego do Novo Testamento, pelo menos tem estas três acepções: mundo enquanto terra, mundo espaço físico, mundo as pessoas e mundo sistema mundano ou que se opõe à vontade de Deus, um espírito de rebelião que se opõe à vontade do Senhor nosso Deus. Observe que quando a Bíblia, a palavra de Deus, não permite que nós venhamos ter amizade com o mundo, essa proibição não significa que o crente não pode ter amizade com pessoas. Não significa que o jovem não pode ter amigos. Não é nada disso. O que nós não podemos é compartilhar com as paixões mundanas. O que não podemos é nos envolver com os pecados da carne. O que não podemos jamais é desagradar a Deus, aceitando o mundo, seus valores, seus costumes, seus prazeres e seus modos corruptos. De modo algum, o jovem pode se envolver com essas práticas. Nós devemos ter proximidade com as pessoas, sobretudo os não crentes, né? Aqueles que não professam a mesma fé que a nossa, para que preguemos a eles o evangelho, para que eles sejam influenciados por nossa vida, através da nossa vida, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É através dessa relação de amizade que essas pessoas elas verão Deus em nós e desejarão conhecer o Deus que nós servimos. Mas quando um crente, quando um jovem, ele passa a viver as paixões carnais, ele passa a se envolver com os desejos, com os anseios, pelo proibido, por aquilo que é carnal, aceitando o sistema do mundo, aceitando os valores e os costumes prazerosos que esse sistema corrupto impõe, daí esse jovem está deixando de testemunhar da cruz de Cristo. Aliás, está sendo um grande empecilho para que as pessoas creiam e se arrependam, né? E se voltem para Deus. Diante disso, voltemos aqui à apresentação. Essa vida prazerosa é um desejo legítimo. Não é errado desejar uma vida prazerosa, pois Deus deseja nos dar boas dádivas. Amizade com o mundo. O problema surge quando buscamos prazeres às custas da desobediência ao Senhor. Olha só o que o comentarista aqui no livro de apoio nos traz, uma reflexão muito interessante que eu quero aqui apresentar para vocês. Veja que muitas das atividades que são praticadas, ideias no mundo, elas acabam sendo apropriadas pelo inimigo das nossas vidas para que os seus intentos sejam levados a cabo. Consequentemente, o inimigo das nossas almas, ele usa as ideias, a moralidade, as filosofias, a psicologia, os desejos, os governos, a cultura, a educação, a ciência, a arte, a medicina, a música, os sistemas econômicos,
entretenimento, a moda, a mídia, as religiões, os esportes, a agricultura e todos os outros recursos do mundo para se opor a Deus. Se você perceber que um desses fatores aqui está sendo usado pelo maligno para, então, opor-se a Deus, nós não podemos compactuar, nós não podemos ter essa proximidade com esse sistema mundano. Infidelidade espiritual. Tiago usa a metáfora do adultério para descrever a amizade com os valores mundanos. Veja que lá no Antigo Testamento nós temos o profeta Oséias e também temos a figura de Gomer, a sua mulher. A Bíblia nos conta que a mulher de Oséias abandona ele e ela vai procurar outros homens, portanto, praticando uma infidelidade. Deus estava demonstrando, a partir da vida do profeta Oséias, que Israel, o seu povo, havia o abandonado para buscar outros maridos, outros deuses. Então, observe que a infidelidade aqui é infidelidade espiritual. Quando um crente se envolve com todos esses prazeres, com essas paixões mundanas, quando um jovem se envolve com todo tipo de ideologia contrária à vontade de Deus, quando ele aceita os prazeres mundanos, os costumes que são contrários à vontade de Deus, isso é uma infidelidade espiritual para com Deus. Porque a nossa relação com Deus, ela é comparada a um casamento. A metáfora aqui é de um casamento. Vamos adiante. Consequências da amizade com o mundo. Consequências da amizade com o mundo. Nós temos um distanciamento de Deus quando a pessoa ela passa a ter uma relação com o mundo, quando ela passa a fazer alianças com o sistema mundano, automaticamente ela vai se distanciando de Deus, ela vai se afastando da presença divina. Ela vai, então, fugindo de Deus. Ela passa, através dessa vida de paixões carnais, a se afastar daquilo que Deus tem para a sua vida, se afasta da graça, se afasta da presença de Deus, enfim, mesmo estando dentro de uma comunidade religiosa, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo participando ou frequentando cultos, ele nominalmente é um cristão, mas espiritualmente está afastado de Deus. As consequências, elas são muitas. E aqui nós apresentamos a segunda, valores distorcidos, a assimilação de valores mundanos. As pessoas que vão se afastando de Deus, abraçando essa amizade com o mundo, também elas vão distorcendo os valores eternos. Aquilo que era pecado já não é mais pecado hoje, aquilo que era errado no passado hoje já não é mais errado. Começa a fazer concessões com ideologias contrárias à vontade de Deus. Filosofias lá na universidade, ela passa a aderir pensamentos que são contrários à palavra de Deus e aí os valores vão se distorcendo. Comportamentos negativos, inveja, orgulho e ambição e outras obras mais da carne, conforme está descrita por Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tudo isso aqui são valores mundanos, são costumes que estão impregnados em uma sociedade que se opõe a Deus nesse sistema, né, opositor à vontade de Deus. E por fim, orações não respondidas. Trouxemos aqui pelo menos
4 consequências da amizade com o mundo. Esse distanciamento de Deus também gera uma inimizade de Deus, ou com Deus, né? Aliás, esse distanciamento faz com que nos tornamos inimigos de Deus. Olha o que Tiago diz. Tiago diz, no versículo 4 do capítulo 4, adúlteros e adúlteras, ou seja, infiéis, que abandonam a vida espiritual para viverem as paixões deste mundo. Não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus, meu Senhor da glória? O que as pessoas elas estão contraindo ao abraçarem o mundo? Elas estão assumindo uma inimizade com Deus, contra Deus, aliás. Quando as pessoas elas assumem essa posição de abraçar o sistema mundano, elas acabam adquirindo uma inimizade contra Deus. Elas se posicionam como inimigas de Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Nós estamos sendo advertidos para que jamais nos tornemos inimigos de Deus. Já vimos na abertura deste vídeo as três guerras descritas pelo apóstolo Tiago no capítulo 4. Guerras entre os crentes, entre os irmãos, guerras com nós mesmos, são as guerras internas, que disse aqui é a razão das guerras externas, e uma guerra com Deus. Quando a pessoa ela se torna inimiga de Deus, ela está em guerra com Deus. E isso acontece porque ela assume uma posição de amizade com o mundo. E, naturalmente, ela se tornará inimiga de Deus. A amizade com o mundo, ela é comparada a um adultério espiritual. O cristão, ele é casado com Deus. O cristão, ele tem um relacionamento espiritual com Deus e ele não pode jamais ter amizade com o sistema do mundo. Ele não pode amar o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, disse o apóstolo João. E essa amizade com Deus, ela naturalmente, ela nos faz ter a companhia de Deus. Uma amizade com Deus, ela é necessária para que nós possamos resistir às paixões do mundo. Somente quando nos aproximamos de Deus, passamos a andar com Deus, a ter uma amizade com Deus, nós nos colocamos como inimigos desse sistema mundano. Então veja, na medida que você se torna amigo do mundo, você constitui-se inimigo contra Deus. E na medida que você aproxima-se de Deus, passa a ter comunhão com Deus, o contrário também acontece. Nos tornamos inimigos do mundo, nos tornamos também inimigo desse sistema pecaminoso que está aí e, naturalmente, do príncipe deste mundo, que é o diabo. Vamos falar agora sobre os perigos do orgulho. Nós vemos que o orgulho pode levar a uma rejeição divina. Deus, ele resiste aos soberbos. Deus reprova o orgulho. Deus reprova a soberba. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o orgulho é um pecado condenado nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. E o orgulho, naturalmente, também nos afasta de Deus. O antídoto contra o orgulho é a humildade. O remédio contra esse pecado, que é o pecado que deu origem a todos os outros pecados, né? O antídoto, o remédio é a humildade, é a humilhação. A humildade abre as portas da graça para que nós
possamos vencer o orgulho. Veja que foi o orgulho o motivo, a razão da queda de Satanás na eternidade passada. Veja que foi o orgulho de Eva, de Adão e Eva, que os levaram a desobedecerem a Deus. Foi o orgulho. A serpente disse: olha, se você comer, vocês não vão morrer, vocês vão se tornar iguais a Deus. E aquilo inchou o coração dos nossos pais de orgulho, né, de soberba, e os levaram à queda. E, naturalmente, o germe do pecado passou a todos nós. Por causa do pecado de Adão, todos nós herdamos de Adão também, né, este pecado, o pecado do orgulho. E nós precisamos tomar muito cuidado. O distanciamento de Deus, ele é caracterizado por práticas mundanas. Envolvimento em práticas mundanas afasta os crentes de Deus. Vulnerabilidade. Quando nos distanciamos de Deus, quando as pessoas começam a se envolver em práticas mundanas, elas naturalmente estão vulneráveis, distantes do Senhor, tornando-se presas fáceis para o inimigo das nossas almas. Sentimentos negativos surgem, sentimentos como contenda, tristeza, vingança, inimizade, depressão e tantos outros males podem ser ocasionados a partir desse distanciamento de Deus. Somente a plenitude do Espírito, somente quando estamos cheios do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, nós temos a capacidade de ignorar as paixões carnais. E para finalizar, submissão a Deus e resistência ao diabo. Submissão voluntária, resistência ativa, poder do crente. Submissão voluntária. A submissão a Deus é o primeiro passo para vencer as tentações e os ataques do inimigo. No grego, resistir implica uma atitude voluntária de não ceder e não cooperar com o mal. Nós não podemos cooperar com o mal, nós não podemos ceder às paixões mundanas. Poder do crente. Todos os crentes têm poder para resistir o diabo, assim como Jesus resistiu e venceu com a palavra de Deus. Ainda dentro desse espectro, nós podemos ver a importância da humildade, o reconhecimento, reconhecer a própria insuficiência. Quando nós reconhecemos a nossa própria insuficiência, nós estamos nos posicionando com humildade, com humilhação. E a nossa insuficiência, ela revela que nós dependemos de um Deus que é suficientemente poderoso para nos sustentar, para nos ajudar nos momentos de dificuldades e nos fazer vencer as paixões mundanas. Dependência. A importância da humildade é que nós somos totalmente dependentes de Deus. A importância da humildade é a autoridade, receber poder e autoridade para resistir o diabo. Nós somente podemos resistir o diabo se nós nos submetermos a Deus, se houver uma humilhação, uma sujeição. O versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. O diabo só pode ser resistido e ele só pode fugir de diante de nós se antes nos sujeitarmos a Deus. Se antes nós aceitarmos a dependência de Deus, se reconhecemos a nossa própria insuficiência, receberemos graça, poder e autoridade do Senhor para então resistirmos ao diabo, para então também não cooperarmos com as paixões mundanas. E diante disso, nós temos o poder da oração. Nós temos, através do poder da oração, fortalecimento, recebemos forças para resistir às tentações, às paixões
mundanas, os deliciosos manjares que o mundo oferecem aos jovens. Jovem, é através da oração que nós somos fortalecidos, é através da oração que nós vamos manter, né, uma comunhão com Deus, uma conexão direta com Deus. É através da oração que nós vamos também receber orientação do Senhor, orientação divina, para que as nossas vidas, os nossos passos, os nossos caminhos sejam trilhados segundo o querer do Senhor. Cultivo da humildade. O poder da oração também desenvolve em nós um coração submisso, um coração humilde e um coração dependente de Deus. Renovação da mente. Transformação, alinhamento, fundamentação e processo contínuo. A renovação da mente é uma transformação. Não nos conformar com este mundo, é o que disse o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 12, daquela carta maravilhosa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não se conformar aqui é não ceder às tentações, é não aceitar as ideologias mundanas, é não assumir a forma do mundo e seu sistema, enfim. Alinhamento, alinhar os pensamentos com a vontade de Deus. Os nossos pensamentos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Os nossos pensamentos, eles precisam estar em conexão com a vontade de Deus. Fundamentação. Precisamos basear-nos na verdade, na palavra de Deus. E isso, naturalmente, é um processo contínuo, requer fidelidade, disciplina e, em terceiro lugar, dedicação. Conforme nós podemos encontrar aqui na lição, nós não podemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Esse processo de renovação é parte integral da submissão a Deus, pois nos permite alinhar nossos pensamentos, desejos e ações com a vontade dele. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que possamos ter na autenticidade cristã um genuíno, um verdadeiro e um poderoso antídoto, que é um remédio, Um antídoto é aquilo que combate com eficiência. Um antídoto é aquilo que evita ou corrige. Um antídoto é um remédio. Nós temos na palavra de Deus este antídoto. Nós temos na autenticidade este remédio eficaz que nos faz, primeiramente, resolver as nossas guerras internas, as nossas guerras externas, e não nos faz cair na tentação da aceitação do mundo, dos seus valores, dos seus prazeres e dos modos corruptos que estão estabelecidos na sociedade através das paixões mundanas, dos desejos da carne. É somente através da humildade, da simplicidade, da dependência de Deus que nós iremos vencer as paixões mundanas. Jovens queridos, que o Senhor vos abençoe e guardem a vida de vocês poderosamente. Jamais cedam às tentações. Nós podemos até sermos tentados, mas pecado não é ser tentado. Pecado é se entregar às paixões mundanas. Pecado é ceder. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir os seus passos à sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus para resistir às paixões mundanas. Deus te abençoe e Deus te guarde. Obrigado por me assistir até agora. Quero pedir mais uma vez que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe o link deste vídeo também, desta programação, e deixe seus comentários aqui. É muito importante os seus comentários para o engajamento na plataforma.
E mais uma vez, se você desejar se tornar membro, se você quiser ser um apoiador do meu trabalho, você pode me ajudar fazendo isto, né? Se tornando membro, nos enviando uma voluntária, generosa contribuição, se este canal tem abençoado a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu espero por você na próxima lição, querendo o Senhor nosso Deus. Até lá!